Muito bem, chegando o Fute das Minas, o nosso espaço aqui na Placar TV para falar de futebol feminino com essas princesas, a Amanda e a Mari, que estão se preparando para ir para a Austrália. Ah, meninas, olha, eu soube hoje, eu sabia que vocês estavam, né, organizando e tal, e eu pergunto para vocês estão prontas para pegar esse voo para a Austrália? Vocês têm noção do que é ir para a Austrália? Vocês já foram? Olha, então, eu acho assim que noção a gente não tem, né? Absolutamente. Eu nunca fui pra Austrália, a Mari também nunca foi. Mas assim, além disso, a noção de ir pra uma Copa do Mundo, né? Cobrir uma Copa do Mundo. Isso é demais. Eu tô falando do voo pelo seguinte, Austrália, eu já fui algumas vezes por causa de Fórmula 1. Então, quando você acha que chegou, falta metade ainda. Falta entendeu? muito ainda. É muito longe, mas em compensação vocês estão indo para cobrir uma Copa do Mundo que vai ser disputada na Nova Zelândia e na Austrália, mas o Brasil, a Mari estava me dizendo, só vai jogar, aconteça o que acontecer, só vai jogar na Austrália. O que é uma pena para vocês, porque a Nova Zelândia é um super país, divertidíssimo, bacana, pequenininho, né? Muito jovem, belíssimo, mas vocês vão então acompanhar o Brasil e, é claro, todos os jogos principais só na Austrália, né? Porque a tabela do Brasil não prevê chegar na Nova Zelândia. Exato. Exatamente. O Brasil só vai jogar na Austrália, aconteça o que acontecer, né? Como você falou. E assim, sempre quando eu pesquiso a Austrália, né? Todo mundo fala também, vocês deviam passar pela Nova Zelândia, é muito bonito, infelizmente, né? Até dá pra tentar ali dar uma escapadinha. E sempre que eu pesquiso a Austrália, vem o quê? Crocodilo, cobra, né? Os maiores bichos do mundo. E eu disse assim, olha, eu espero que tenha, além da Copa e além desses bichos, outras coisas também pra ver, né? Vocês vão amar. Você que foi aí, pode falar pra gente também. Não, eu conheço poucos lugares na Austrália e tal, mas Melbourne, por exemplo, que é a cidade onde eu fui mais, é uma cidade maravilhosa, vocês vão passar lá, né? Sim, vamos. E o Brasil vai jogar em Adelaide, né? Você estava me falando, Sim, primeiro jogo em Adelaide, depois em Brisbane, acho que em Melbourne é o terceiro, né? Melbourne é o terceiro, acho. São cidades que para quem acompanha muito esporte também, a gente faz aquela referência com a Fórmula 1. Adelaide também teve corrida de Fórmula 1 na rua. Sim. E Melbourne é num parque, né? No Albert Park. Exato. E todos os jogos vão ser por essas cidades, né? Eu não lembro muito bem a sequência. Eu sei que contra a França, que é o jogo mais importante da chave, é em Brisbane, né? O segundo jogo do Brasil. Mas também tem semifinais ali nesses estádios também, né? A grande final vai ser em Sydney também, na Austrália, né? Então os principais jogos aí do chaveamento do lado do Brasil vão ser na Austrália e na Nova Zelândia. Ficou outros grupos, né? Que não enfrentam o Brasil até a final, por exemplo. E detalhe, rapidinho, que o jogo mais importante do Brasil na Copa, mais importante assim, mais difícil, né? Digamos assim, na primeira fase. Exato. Na primeira fase é contra a França, em Brisbane, e o Brasil vai se preparar em Brisbane. Toda a aclimação, né? Toda a ambientação ali do Brasil na Austrália vai ser em Brisbane, então acho que isso também é uma vantagem, né? Pegar um pouco do clima ali. Eu sei que me falaram que não diferencia muito entre uma cidade e outra. Não, que nem aqui. Hemisfério Sul, é inverno lá, mas no inverno é que nem o inverno daqui, não é frio. Quer dizer, depende de onde você tá. Se você tá em São Joaquim, Santa Catarina, é um gelo. Mas não, é muito gostoso. Muito agradável. Exato. Aí o Brasil já vai chegando em Brisbane e ficar lá, né, na preparação. E vocês vão comer canguru. De verdade, não tô zoando não. Será que a gente encara essa? A carne de canguru é muito, muito disseminada lá, porque tem muito canguru, só tem canguru na Austrália. Tem que comer, né? E é um controle que passa, inclusive, controle da população de cangurus, que passa por comer canguru. E é gostoso, de verdade. Não tem gosto de frango, não, como tudo que não, o problema é que vem pulando, aí você tem que agarrar o prato. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Vamos lá. Já foi iniciação boa aqui, né? Pula, mas quando pega é gostoso. Olha só, a Copa do Mundo acontece, eu não tenho as datas de cabeça, mas... inaugura, né? Estreia 21 de julho e vai até 20 de agosto. Então, e vocês vão fazer, obviamente, o nosso Fute das Minas de lá durante esse período. Não adianta achar que vocês não vão ver, as meninas vão ver muito, porque a gente vai estar junto com o Fute das Minas nessa cobertura da Copa do Mundo feminina que acontece, então, no final de julho até a última semana de agosto. Muito bem. Vamos começar, já que estamos falando de futebol internacional, vamos começar o nosso Fute das Minas de hoje falando da Champions League feminina, que vai ter uma final espetacular. São gigantes do futebol europeu e que estão muito acostumados com decisões. Barcelona e Wolfsburg da Alemanha, o Barcelona da Espanha, o Wolfsburg da Alemanha. No dia 3 de junho, a final vai acontecer no estádio do PSV Eindhoven, na Holanda, né? Final, jogo único, como é a Champions League no futebol masculino. Meninas, e aí, hein? Barça eliminou o Chelsea,
Tô vendo aqui os resultados, foi 1-1 em casa e depois ganhou... Ganhou o primeiro, né? Ganhou de 1-0 primeiro, foi 2-1 para o placar agregado. Agora, a semifinal Wolfsburg e Arsenal foi daquelas de tremer o chão, né? Foi, com certeza, As né? O duas primeiro partidas. jogo, a gente até tava falando que tudo passaria pelo primeiro jogo ali, né? Essa decisão. Porque o Wolfsburg sempre é muito forte em casa, né? Um time, como você falou, Flavinho, de muita tradição no futebol feminino. E o primeiro jogo, o Wolfsburg abriu 2-0 e o Arsenal foi e buscou o empate em 2-2. Então ele deixou realmente aí, o Arsenal, né, conseguiu essa recuperação, deixou tudo aberto para jogar em casa. E aí chegou em casa, a gente teve um jogaço, né? O Arsenal saiu na frente, tomou a virada, conseguiu o empate, mas nos últimos minutos já estava na prorrogação aí. A equipe do Wolfsburg não deixou levar para os pênaltis. 3-2. Fez 3-2 e conseguiu essa vaga aí em pleno Emirates Stadium, lotado, Tô né? com o público aqui, 60.063 pessoas. É o maior público aí do estádio, né? Do futebol feminino. Do futebol feminino, né? Futebol feminino dentro do estádio, esse é o maior público. E a torcida do Arsenal comprando, né? Esse time que foi muito bem na Champions, né? Caiu agora, infelizmente, nessa semifinal. Esperavam, né? Uma grande final aí. O Arsenal, que é campeão da Champions de 2006. Era em outro formato, né? A competição tinha outro nome, mas era a Champions League feminina. Mas realmente, assim, mostra o tamanho do futebol feminino que tem se tornado na Europa, principalmente de clubes, né? A gente tem visto o Barcelona também, que é outro finalista, colocar muita gente dentro do seu campo. O Wolfsburg também colocou um público muito bom na ida. O Chelsea também conseguiu colocar no jogo contra o Barcelona. Então a gente tem visto aí esse movimento do futebol feminino cada vez mais forte lá fora. Amanda, eu tô vendo aqui, vocês me passaram aqui pelo roteirinho, são duas potências do futebol feminino. O Barcelona tá chegando à sua quarta final nas últimas 5 edições, né? Ganhou uma só. E o Wolfsburg chega à sua 6ª final de Champions League. Wolfsburg é um time, a cidade de Wolfsburg, ela vive em torno da Volkswagen, né? A gente viu até as fotos das meninas com o emblema da Volkswagen na camisa. O clube, o Wolfsburg, nasceu bancado pela Volkswagen e o estádio fica do lado da principal fábrica da Volkswagen na Alemanha. É um lugar belíssimo. Eu já estive lá porque eu gosto de carro, fui lá ver o jogo do Wolfsburg, mas fui conhecer a fábrica e os museus todos que estão espalhados lá e tal. Chama Autostadt, é um lugar maravilhoso. Há favoritos favoritas, né? Nessa final, porque estamos falando de dois times muito acostumados a chegar a decisões. Dá pra dizer que o Barça ou o Wolfsburg tem algum favoritismo? Olha, a gente viu aí claramente, né, nas semifinais, principalmente nas semifinais, mas nessas fases classificatórias, o quanto o Wolfsburg, por exemplo, ele, além de ter tradição, ele é uma equipe que, assim, vamos dizer que não baixa, né? Não se afeta ali por jogar fora de casa, com uma torcida muito grande. Então, é uma equipe muito concentrada, que sabe jogar muito bem, né? Juntas muito ali. Cara de alemão, né? Exatamente, a frieza. A gente Sim. conhece bem, né? Infelizmente. Essa frieza alemã, né? De voltar o controle do jogo. A gente viu muito isso, né? Na semifinal contra o Arsenal. Então, não importa se eu sofri o gol aqui, eu vou com calma ali retomar o controle do jogo e ir pra cima. Então, mesmo... Eu acho que vai ser uma final muito, assim, interessante de ver, vai ser muito parelha ali entre as duas equipes, mas eu ainda aponto o Barcelona como favorito, né, eu aposto aqui o Barcelona como favorito nessa decisão, porque também é uma equipe que, além de saber jogar muito bem juntas, né, tem qualidades técnicas ali que podem fazer muita diferença na hora do vamos ver, digamos assim, né. Então acho que o Barcelona sai na frente por isso também. Teve a volta da Alexa aí, né, Putellas, a melhor do mundo, né, a gente até falou um pouquinho dela ali na premiação, mas que não tá entrando tanto agora nos jogos, mas a gente também viu um Barça que perdeu a sua principal referência ali no meio e soube, né, se remodelar, né, se voltar, assim, eu não digo nem perdeu essa potência, mas soube lidar ali com essa perca e se manter uma equipe muito forte. Então, assim, eu apostaria no Barça como favorito, mas eu digo que não vai ser fácil, assim, não vai ser uma decisão fácil, assim. Se o Wolfsburg ganhar, né, não vai ser surpresa de forma alguma. E é isso, eu acho que o Barça tem esse favoritismo de quando leva para casa, né, encher o estádio, a torcida vir para cima. Neutro, né? Exato, mas agora não vai ter mais, e aí tudo tá, na minha visão, tá aberto, mas
diria o Barça. Ô Mari, são escolas muito diferentes, a escola alemã e a escola espanhola. A gente vai ver dois times completamente diferentes no jeito de Eu jogar. acho que não completamente assim diferentes, né? Porque são equipes que costumam ficar muito com a bola, né? Eu acho que a gente tem visto isso ao longo dos anos, principalmente, né, nos times da Espanha, né? Nas Copas do Mundo, enfim. Tanto masculina quanto feminina, né? É um time que gosta muito de toque de bola. E eu vejo mais o time alemão com uma força física e mental muito grande, né? Eu acho que, como a Amanda disse, parece que nada abala elas, né? Claro que muda um pouco da seleção pro time, mas essas meninas que jogam no Wolfsburg, né? Essas mulheres, elas estavam, grande parte delas, na final da Euro do ano passado também contra a Inglaterra, em um Wembley lotado, e elas foram buscar o empate também, só perderam na prorrogação, né? Então a cabeça delas é muito forte, né? A Alexandra Popp, né, que é a principal jogadora do Wolfsburg, também é a principal jogadora da seleção alemã, é uma jogadora que tem feito a diferença, tanto que fez um dos gols aqui na semifinal, né, contra o Arsenal. Então eu vejo que são equipes muito fortes, mas com características um pouco diferentes e que de certa forma se assemelham também nessa qualidade técnica e tática, principalmente do meio campo, né. E vai ser interessantíssimo a gente observar essa final, eu acho também, porque de olho na Copa do Mundo, que a gente tem falado tanto aqui no programa, das principais jogadoras do mundo estão na final dessas Champions, né? Então a gente tem a Popp, que a gente acabou de falar, tem a Hort também, que fez a lei do ex, inclusive, porque ela era do Arsenal, né? E fez gol nessa semifinal, que é uma jogadora da Holanda. Então tem a Geise, brasileira, né? Que tava única brasileira. É a única brasileira na final, isso, né? que tava entrando de reserva, né, nesses jogos da Champions, mas o Campeonato Espanhol tem sido titular na maioria dos jogos, né, com o Barcelona. Alexia Putellas, melhor do mundo, né, que a gente já sabe da qualidade. Então, assim, a seleção, muitos jogadores da seleção da Espanha também, que a gente não sabe se vão voltar, porque tem uma certa crise também lá entre jogadoras e comissão e diretoria, né, mas são jogadoras, assim, que a gente é um nível muito alto, né, então acho que se a gente for pensar em nível de técnica e tática, talvez essa final da Champions é o que vai apresentar de melhor pra gente antes da Copa do Mundo, né? Pra gente ficar de olho nessas craques. Então são duas escolas aí interessantíssimas pra gente acompanhar. E vai dar pra ver, quem quiser acompanhar, bota na agenda já, 3 de junho, daqui um mês, exatamente daqui um mês, às 11 da manhã, no horário de Brasília. Esse jogo vai ser possível, vai dar pra assistir aqui no Brasil, com a transmissão da DAZN no YouTube, tá? É claro que chegando mais perto da final, a gente vai voltar a falar dessa decisão, a gente dá todas as indicações, mas já coloca na tua agenda aí, dia 3 de junho. Jogão, né? Jogaço. Barcelona e Wolfsburg, no lindíssimo estádio do PSV Eindhoven, que pertence a Philips, né? Marca da minha televisão. Olha só, que coincidência, né? Bela coisa. Que baita Muito coincidência. Não, mas é porque a gente brinca às vezes com essas marcas, porque muitos desses times, não só no feminino, tô falando de times no masculino também, existem por causa dessas empresas, né? Isso. O Wolfsburg por causa da Volkswagen, nós estamos falando de dois times, o PSV, que não está na final, mas cede o estádio, que é um time da Philips holandesa, e que só existe o PSV Eindhoven, time onde jogou o Romário, onde jogou o Ronaldo Fenômeno também, e é um lindíssimo estádio esse de Eindhoven. Muito bem, então vamos ficar aqui com o... Bom, a Amanda disse que o Barcelona é favorito. Eu vou de Wolfsburg, Vai então. de Wolfsburg, então ótimo. Eu com- gosto quando tem Embate, divergência, embate é porque o jogo não está definido, não é aquela Não, coisa, acho que o Barça tem alguém total já chance levou. de ganhar também, não Não, é? claro, mas uma decisão dessa aqui, de um decisão. time que Jogo chega 6 único. vezes, um time que chega pela 6ª vez à final, e o Barcelona, que é o Barcelona, não dá pra dizer que tem favorito muito claro. Muito bem, e ainda no futebol internacional, a UEFA tá criando uma Nations League de futebol feminino, que é mais uma boa notícia, que mostra esse crescimento bem sustentável que a gente tá vendo do futebol feminino na Europa. Fale. Eu acho que é exatamente isso que você falou, né? Mais um degrau aí do desenvolvimento do futebol feminino. A Europa tem dado, apesar, né, a gente até soube aí, ontem o presidente da FIFA falou sobre a transmissão lá na Europa, que as emissoras de TV estão querendo pagar bem menos do que pagaram na Copa. Mesmo tendo o nível aí de audiência bem parecido, bem equiparado, né? Tem esses pontos aí ainda a desenvolver, mas a Europa tem dado muita aula também para outros continentes, né, principalmente sobre esse desenvolvimento escalável do futebol feminino. Então tem essa nova competição que vai reunir, né, as seleções, né, dos países, e eu acho que é uma boa
enfim, é um bom teste também para que outras confederações, né, possam analisar também e ver possibilidade. A gente está num momento onde se discute, né, a FIFA já falou que vai trazer o Mundial de Clubes também, então novas competições, né, nascendo aí no futebol feminino, para a gente ter futebol feminino o tempo inteiro, né, uma coisa que a gente já tem no futebol masculino. Então, eu acho que é isso, é mais um ponto aí importante, né, nesse progresso do futebol. Deixa eu ver aqui os detalhes, são 2 ligas, né? São 2 divisões da Nations, como acontece no futebol masculino também, até né? a gente estava falando, né, como eu estava conversando, como é importante essas competições que abrangem diversas seleções do mundo todo, né? No mundo todo, na Europa toda, né? Seleções. 51 seleções, então vai ser no mesmo formato da masculina, né? Com ligas diferentes. 3 ligas. 3 ligas, 16, embate entre as ligas, né? Isso. A gente quem acompanha aí o futebol internacional sabe um pouco como funciona aí a masculina, né? Mais pra frente, quando chegar, a gente também pode explicar um pouco mais sobre esse formato. Mas é interessante ver seleções que não vão pra Copa, né? Ver seleções que não estão muito aí nesse radar, não estão no alto escalão ali do ranking da FIFA, mas é uma forma de desenvolver também esses países, né? Que sabendo que vão jogar uma Nations League, sabendo que podem enfrentar grandes equipes nas próximas fases, vão se reforçar, né? Vão investir mais. Então, acho que é interessante para as próprias confederações desses países participar desses eventos, né? Eu acho que quanto mais campeonatos importantes a seleção brasileira disputar, mais a CBF vai querer investir para que a gente ganhe, né? Então, acho que com todos os países isso acontece. Então, é importante esse investimento aí. Dá calendário, né? Dá calendário pra todo Calendário, mundo. exatamente. Mostra jogadoras novas. Então, na Copa do Mundo, a gente sabe que o quanto de revelação e de jogadores que vão para grandes clubes depois de fazer uma boa Copa do Mundo, né? Então, talvez a Nations League também façam com que mais jogadoras sejam vistas, né? E possam ir pro Barça, pro Wolfsburg, para esses times aí de ponta do futebol europeu. Muito bem. Terceiro tópico, terceiro assunto aqui, o Paulistão Feminino já começou terça-feira. Para quem está vendo o programa hoje, é quarta-feira, começou ontem, portanto, com uma goleada do Palmeiras sobre o Realidade Jovem por 7-0. O Palmeiras é muito forte, a gente sabe, né? E no nível nacional e regional também. E tivemos um empate entre o São Bernardo e Pinda, que é de Pindamonhangaba, 0-0. Nesta quarta-feira tem clássico, Corinthians e São Paulo, às 19 horas, que vai passar esse jogo no YouTube do Paulistão e na HBO Max. E os jogos todos, a gente lembra aqui que terão transmissão, quase tudo pelo YouTube, quando não por canais de televisão ou no streaming, ou então no cabo, né? Bom, tem um destaque óbvio aqui para Corinthians e São Paulo, né? Palmeiras, acho que foi muito lógico o resultado. Exato. É um classicão, né? Vai ter também, seguinte a esse jogo, clássico também no Brasileiro Feminino, São Paulo e Corinthians, né? Então, hoje está sendo Corinthians e São Paulo, né? Na casa do Corinthians. Vai ter Exato. Logo agora, né? No final de semana vai ter São Paulo e Corinthians e é isso, né? Paulistão já começa fervendo para essas duas equipes, né? Com o clássico, mas a maior competição, né? O maior estadual do país, com transmissão aí global para todo mundo acompanhar. E é muito importante também, Mari falou aqui sobre acompanhar as jogadoras, né, na Copa do Mundo, algumas revelações. Paulistão também é um bom lugar para isso, porque tem algumas, inclusive, de times menores, né? Que a gente viu também, que conseguiram se revelar nessas competições, assim, regionais como o Paulistão e é uma boa oportunidade para a gente ficar de olho. Óbvio que também representa muito também para as equipes que a gente já conhece, né, os grandes aí de maior camisa do São Paulo, mas é uma boa oportunidade também para ver quem vai se revelar, né, nesse Paulistão. São quantas equipes vocês têm de cabeça, é isso? No de Campeonato cabeça Paulista? Acho que são 12 equipes, Tá. se eu não me engano. E não são 12. todos os times conhecidíssimos, por exemplo, o Realidade Jovem, de onde que é? De que cidade que é? Boa. Isso, realidade, boa pergunta. Boa pergunta. Né? Eu não farei mais perguntas tão difíceis assim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não são todos clubes tradicionalíssimos do futebol paulista. A Portuguesa, por exemplo, a minha Lusa, está sem time de futebol feminino. Exato. Não, está sem time de futebol masculino, né? E não, porque está sem calendário também a Portuguesa. Mas já teve. Aquela centroavante, gente, a Debinha. A Debinha passou pela Portuguesa. Passou pela Portuguesa, né? Passou pelo Centro Olímpico também. Isso. Esses clubes assim mais regionais, eu falei Centro Olímpico aqui porque muitas jogadoras da seleção passaram pelo Centro Olímpico. Sim. E Portuguesa também foi um berço para muitas delas, né? Esses clubes mais ali da periferia do interior de São Paulo, Rio Preto, né? Tem um grande destaque, São José também.
É por isso que a gente destaca muito o Campeonato Paulista, porque é isso, né? Ferroviária, né? Sempre falando da que é uma Ferroviária. potência. Ferroviária, Exato. Ferroviária é potência nacional, né? Exatamente. É um ponto fora da curva total, porque é uma cidade do interior de São Paulo que abraçou o futebol feminino, tem um projeto super bem estruturado e hoje é líder do Campeonato Brasileiro, né? Exato. E aí, inclusive, tá ampliando sua base, né? Então, assim, Ferroviária é referência no futebol feminino e cada vez mais vai se fortalecendo. Então, a gente vê muito assim, né? Até o Campeonato Paulista masculino esse ano, né? A gente viu aí as equipes do interior, né? Com uma força grande. Sim. No futebol feminino isso acontece muito também, porque essas equipes, apesar, né, de não ter tanta estrutura, elas conseguem entrar, né, na competição com uma força considerável aí, em bater com os clubes de maiores camisas. E especialmente essas que têm uma tradição, né? Então eu falei aqui, o Rio Preto, por exemplo, já é extinto, mas já foi campeão nacional, né, da Libertadores. Então eu acho que é uma boa oportunidade também de olhar, né, dar uma visibilidade para essas equipes também. E no Brasileirão Feminino, o Corinthians, eu tô com a classificação aqui, a gente vai colocar daqui a pouquinho a classificação, mas o Corinthians enfiou 7, as meninas brabas do Corinthians, 7-1 no Cruzeiro. 7-1, né? Esse 4 placar. gols da Zanotti, é isso? 4 gols da Zanotti. Importante dizer que a Zanotti veio de lesão, né, de recuperação de lesão, já estava há um tempo fazendo a transição já, né, pro campo, e entrou só no primeiro tempo. Tipo e assim, marcou 4 gols. Estou sem ritmo, estou voltando agora, 4 gols. 4 gols. Barbaridade. E também para destacar que a Zanotti, ela é a referência, né? Eu não posso dizer que ela é a referência do meio campo do Corinthians, de criação, né? Da liga que a equipe tinha. Então, tanto que a gente até falou aqui no início do ano, no início do programa, né? Quando a gente começou aqui na Placar, como o Corinthians ia começar essa temporada sem a Zanotti, porque a Zanotti é exatamente essa jogadora que dá liga ali para a equipe, né? E aí o Corinthians conseguiu se entrosar ainda assim, né? Outras peças ali foram aparecendo para tentar fazer esse trabalho que a Zanotti fazia, mas ela demonstrou aí, né? Só no primeiro jogo que ela voltou. Porque o Corinthians sem ela tá muito bem no campeonato. Né? Exatamente. Conseguiu suprir essa ausência. Mas a mina volta, já mete 4 gols no primeiro jogo e no Cruzeiro. E vale destacar também que o Cruzeiro, foi um placar atípico, assim, a gente não esperava de forma nenhuma esse placar elástico. O Cruzeiro, ele começou esse jogo muito desorganizado, né, principalmente no posicionamento de marcação, né, então o Cruzeiro estava meio perdido, assim, a comparar pela performance que a equipe vem demonstrando no campeonato, né. Então acho que foi um jogo atípico do Cruzeiro também, né? É importante dizer isso. Tipo o 7-1 da Alemanha no Brasil. Exatamente. A gente pega essa referência, né? Porque o Brasil não é o equipe. normal. Não vai jogar 10 vezes, não vai perder de 7-1 toda vez, né? Exato. Tanto que no segundo tempo o Cruzeiro voltou mais ligado, assim, né? Foi quando a Vanessinha conseguiu aí marcar o gol do Cruzeiro, muito bonito, inclusive da Vanessinha. Ela fez um giro ali que eu mesmo não consigo fazer, mas tudo bem, né? Mas outras jogadoras também acho que tem essa dificuldade. E ela foi uma das melhores jogadoras do Cruzeiro no jogo. Mas o Corinthians, né, depois aí de ter cambaleado no campeonato, mostra sua força. Ô Mari, Ferroviária e Flamengo voltaram a vencer, continuam empatadinhas as meninas da Ferroviária e do Flamengo na ponta do Campeonato Brasileiro, 24 pontos. Estão aí as equipes e a classificação. Fala, Mari. Pois é, Flavinho, são duas equipes aí que não têm oscilado tanto, né? O Flamengo só perdeu a primeira rodada, a gente vem falando isso há muito tempo aqui. Ganhou todas. Ganhou 8 e a Ferroviária só perdeu pro Corinthians, né? Quando enfrentou, teve esse confronto direto, quando as duas equipes disputavam a liderança, né? Naquela época, sofreu uma derrota, mas também não sabe o que é perder mais, né? E já estão aí 2 pontos à frente do Corinthians na liderança, né? E na próxima rodada, né? Embate direto. Jogão aí, líder e vice-líder, então a gente vai ver aí definitivamente quem vai ficar com a liderança, né? Ou o empate, mas aí vai manter a ferrinha pelo saldo de gols. Sim. Mas é interessante ver como tem se movimentado aí essas duas equipes. A gente fala muito do Flamengo, de vencer de 1-0, vencer de 2-0, mas tá vencendo. Não tá tomando gols, né? Faz rodadas e rodadas que o Flamengo não toma gols também, então isso é interessante. E o Inter, né, que tava subindo na tabela, ganhou do Corinthians, aí sofreu essa derrota pro Santos, né? Nessa última rodada, acabou não conseguindo chegar mais perto ali do Corinthians, né? Tinha conseguido na última rodada vencer.
Então tá interessante demais ver aí essa troca do 1 ao 6º, pelo menos ali a gente tem toda a rodada trocando posições, né? Então é interessante perceber isso também. E o Corinthians, inclusive, tá de olho, né, nesse jogo Ferroviário e Flamengo. Porque se empatar, Corinthians ganhar, né, ele chega também junto. Todo mundo fica uns 3 com 25 pontos. Aí vai ficar bem empatado ali. Então, essa parte aqui, né, de cima da tabela, como a de baixo também, mas a de cima, ela tá bem, assim, briga de quem, né, quem vai conseguir ali se destacar, de certa forma, e tirar essa... aumentar essa vantagem aí, né? Porque tá bem acirrado. E quem tá lutando muito para não entrar na zona de rebaixamento é o Atlético Paranaense, que tá com 7 pontos, ganhou do Ceará, mas esse jogo ficou marcado mais pelo fato de as meninas do Ceará finalmente terem conseguido marcar os seus primeiros gols no Campeonato Brasileiro. O jogo terminou 4-2, né? Pro Atlético, isso. Mas os gols do Ceará foram muito festejados, eu acho que por todo mundo que tá acompanhando a saga da equipe do Ceará, que tem perdido todas as partidas, perdeu todas, sofrido goleadas implacáveis e tal, mas as meninas lutando aí com uma dignidade enorme diante de um quadro que não é culpa delas, de uma total negligência do clube do Ceará, que esqueceu o futebol feminino e o resultado tá aí. Mas a gente ficou feliz de ver as meninas marcando os gols. Pois é, né? A gente viu, foi um gol da Helena, né? E atacante, um gol da Amália também. Que entrou no segundo tempo, né? Camisa 7 aí do Ceará. Conseguiram fazer os gols, né? A Helena chegou a empatar o jogo pro Atlético não, pro Ceará, né? Tava perdendo o jogo, mas não conseguiram, enfim, vencer, né? Mas fizeram gols. Então o Atlético aí Paranaense conseguiu essa vitória importantíssima também pra quem tá querendo fugir ali da zona de rebaixamento, né? Jogando fora de casa. Tá lindo. Confronto quase direto ali, né? Na briga contra o rebaixamento. Acho que o Ceará, infelizmente, né? Não, o Ceará vai cair, a gente não precisa... o Ceará não tem como. Então o Atlético ainda tem chances, né? Ainda tem confrontos direto aí pela frente. Conseguiu vencer um jogo que deveria vencer, né? Acho que no calendário ali tava que tinha que vencer, então... É interessante também a gente ver movimentações na parte de baixo também. Acho que esse Brasileirão tá mais instável do que os últimos anos, né? A gente tem visto a tabela se mexer bastante. Isso é interessante pra torcida também, movimenta muito. O Bahia ganhou de novo, né? Então o Bahia também tem feito o Real Ariquemes ganhou. O Real Ariquemes ganhou, né? Primeira vitória também contra o Kinderman. Então esses times aí, eles estão aproveitando os confrontos diretos, né? Os times de baixo e os times de cima também, né? O Inter, quando pegou o Corinthians, venceu. O Corinthians, quando pegou a Ferroviária, venceu a Ferroviária. Agora a gente vai ter Flamengo contra a Ferroviária, os dois líderes. Então acho que realmente tá bem legal aí de ver esses confrontos diretos. Muito bem. E até, Flavinho, você falou aí de todo mundo comemorar, né? Os gols do Ceará, a vitória do Real Ariquemes. Eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas da gente observar no futebol também, né? A gente vive falando que não é só futebol, né? Que, óbvio, lá dentro do campo, ali nas 4 linhas, é muito importante vencer, né? Ter o resultado. Até para as equipes também, né? Aí os gols do Ceará, o Atlético jogando de azul. A gente tá vendo aí o Ceará, né? Isso. E aí a gente vai ver também a comemoração das meninas, né? Essa quase não, né? É uma superação ali, né? É uma vitória. Olha só, chamando todo mundo para comemorar. Isso foi muito legal e foi muito também celebrado por todos os torcedores, assim, o que a gente acompanha ali do futebol feminino, né? No Twitter, nas redes sociais, porque tava todo mundo torcendo por esse momento. Então que as meninas também do Ceará se sintam abraçadas, né? Por todos que torcem pelo futebol feminino no Brasil, porque assim como foi importante para elas, também foi importante pra gente visualizar, né, esses gols, assim como a vitória do Real Ariquemes também, né? Que é uma vitória para equipe, muito importante para a equipe, né? E também para dar esse ar de superação, né? Esse ar de que, olha, a gente tá aqui lutando e tá valendo a pena, né? Então acho que isso, apesar dos apesares, né, que você bem falou, eu acho que isso é muito importante a gente ilustrar também e celebrar junto com as meninas a felicidade delas. Sem dúvida. É comovente a comemoração, comovente a festa e comovente o quanto isso foi festejado pela comunidade do futebol feminino como um todo, né? Porque ninguém tá aqui, desde o primeiro jogo, que foi a primeira goleada que o Ceará sofreu, ninguém tá zoando a equipe do Ceará, ninguém tá tratando a equipe do Ceará com desrespeito, né? Exatamente. Aí nós vamos ver o segundo gol, né? E até o pessoal fala assim, né? Quando for jogar pro Ceará, tira o pé. A gente sabe que as equipes, né, estão buscando ali um saldo de gols, uma ninguém vantagem. Tá tirando o pé nada. Exatamente. Todo mundo jogando sério, com seriedade. Jogo assim jogo, ser, isso. Claro. E eu acho que isso é uma maneira de respeitar também, né? Claro. Não você chegar ali, vou jogar um café com leite aqui, né? De brincadeira. Não tô jogando com os juvenis, as meninas estão buscando o espaço delas também. Exatamente. Isso, né?
E aí é importante também falar que a postura das jogadoras também, né? Entre o intervalo ali, depois que acaba o jogo, é sempre de abraçar as meninas, de dar força, porque é isso, né? No futebol feminino a gente vê, no masculino também, no futebol em si, né? A gente vê muito inspiração, se inspirar na Tamires, se inspirar na Cristiane, né? Nas jogadoras de referência, e ter essa força ali, né? Essa troca com as meninas é muito importante para que elas não desistam também. É isso aí. Mari, acabou o programa já. Já Acabou, passou rápido, hein? Passou a gente fala rápido. muito aí, Não, vários imagina. assuntos a gente E falou. só pra hoje. lembrar, então, que a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a gente vai ter esse jogaço, que é Ferroviária e Flamengo, mas teremos outros também, que é um São Paulo e Corinthians, que a Amanda já disse, e um Internacional e Palmeiras, que estão Isso, times Estão todos colados que estão, ali na tabela também. tá todo mundo lá em cima. Então, o Fute das Minas volta, semana que vem estaremos aqui de novo. Obrigado a todos, um beijo pra vocês e boa viagem pra Austrália. Eu não vou falar já, porque tá longe ainda, mas Falta olha, um pouquinho, preparem-se. Vamos lá. Haja livro para ler no avião. Tchau, gente. Até a próxima semana com mais um Fute das Minas, mais novidades do futebol feminino internacional. E, de novo, se liga, bota na agenda, dia 3 de junho, daqui um mês, a grande decisão da Champions League feminina entre Barcelona e Wolfsburg. E a Amanda e a Mari vão trazer todas as novidades nos próximos programas também, tá bom? Valeu! Tchau, meninas. Obrigado. Tchau, tchau.